vocês. Estamos aqui para falar de biocombustíveis. Combustíveis que vêm da matéria orgânica da natureza. Exatamente. Renováveis. Por exemplo, eu tenho cana-de-açúcar para fazer álcool. É renovável. Eu tenho óleo de dendê para fazer biocombustível, biodiesel. É bom. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos para tanto biocombustível que tem aí, tanto combustível renovável. Pessoal, vê. Antes, eu queria falar de uma coisa que é importantíssima para todos nós, tá? Hoje em dia, a gente usa o quê? Basicamente, a matriz energética é do petróleo. A partir do petróleo, você tem gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha, nafta, até piche é do petróleo. Tudo vem do petróleo. O que é que a gente pode deduzir? A indústria ela está fomentada, está montada em cima do petróleo como fonte de energia, que é uma fonte de energia extremamente poluente e com detalhe. Qual é o detalhe? É finito. Combustível fóssil. Há milhões e milhões de anos foi lá se depositando no fundo da terra, embaixo do mar, e aí o que é que aconteceu? Esse combustível fóssil vai acabar um dia. Os biocombustíveis, eles são uma forma nova, revolucionária na indústria energética. É uma alternativa sustentável. Por que sustentável, Guga? Porque eu posso, a partir deles, tá certo? Retirar o combustível fóssil e eles irem se renovando. Eles são produzidos a partir da matéria orgânica. E a matéria orgânica é renovável. Não é verdade? Então eu digo que elas são o quê? Eles são uma fonte de energia mais limpa, porque como era uma planta, essa planta fazia fotossíntese. Então, agora, mesmo que libere CO2, mas um dia ele absorveu CO2. Então, no ciclo geral, ele não é poluente. Então, pessoal, o combustível, o biocombustível, tem primeiro ponto, é uma origem renovável, diferentemente do combustível fóssil. Então, biocombustíveis são derivados de matéria orgânica. Como assim? Álcool que você bota no posto. Álcool é etanol que vem da cana-de-açúcar. Ah, meu carro é a GNV, gás natural veicular, vem aí do biogás. Então, biocombustíveis são derivados de matéria orgânica, tá? Você tem a redução de emissões de poluentes. O CO2, que é um dos grandes causadores do efeito estufa, ele é minimizado, porque a planta, volto a dizer, fazia o quê? Fotossíntese. Então, quando você virou o biocombustível, ele está equilibrando. Outro, ele é versátil, pode ser utilizado em diversos setores, pode ser usado no transporte, na geração de energia, pode ser usado em vários locais e é sustentável. Ser sustentável quer dizer o quê, pessoal? Ele promove uma economia verde, ele reduz o uso de combustíveis fósseis e você pode replantar. Outro detalhe, vamos falar de cada um deles. Etanol. O etanol é importantíssimo. Hoje todo carro é flex. Quer ser flex? Usa etanol e usa o quê? Gasolina. E a gasolina no Brasil é misturada com álcool, viu? Tem 20% e 22% de etanol. Então, o etanol, como biocombustível, a matéria-prima é o álcool. Principalmente no Brasil, a partir da cana-de-açúcar. Ou o milho, quando é nos Estados Unidos, tá? Ele sofre uma fermentação, aí os açúcares que estão ali na cana-de-açúcar, no milho e tal, eles são fermentados por leveduras, não é isso? Transformando em etanol e CO2. Aí passa por um processo de destilação, tá? Após a fermentação, e aí esse líquido destilado, que é um processo de separação, não é isso? Em etanol e água, tem tirado as impurezas e você tem ele direto para ser vendido. Então, o uso final do etanol, ele pode ser usado em veículos ou pode ser misturado na gasolina. Então, pessoal, etanol é biocombustível. Então, vem bem. Muita gente me pergunta, mas Guga, etanol não libera CO2 quando sofre combustão? Combustão é a queima. Claro que libera CO2. Claro, ele é um combustível, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula dele é C2H6O, então ele libera CO2. Só que esse CO2 que ele libera, um momento da vida dele, ele era uma planta. Lembra que eu falei isso? Como ele era uma planta, ele fazia fotossíntese. Como ele fazia fotossíntese, o que ele está liberando agora, ele ganhou um dia. Então, pessoal, é importante lembrar esse detalhe. Não é que ele não libere, ele libera. Só que no ciclo geral, o que ele libera é igual que a planta que o deu origem absorveu em um determinado momento. Aí, olha bem, biodiesel é uma alternativa,
muito importante também. Por quê? O biodiesel é produzido a partir de óleos. Pessoal, aqui eu vou falar até devagar. Você pode pegar óleo aonde? Na gordura animal e na gordura vegetal. Então, o biodiesel, ele pode ser usado a partir, por exemplo, do óleo queimado na frigideira. Vê que legal. Eu pego esse óleo, tá? Esse óleo vegetal, esse óleo animal, misturo com um álcool, dá o biodiesel e libera outro álcool. Só que vê, imagina a McDonald's, Burger King, esse pessoal queima óleo o dia todo fazendo comida e batata frita. Esse óleo não pode ser jogado fora, não. Ele é vendido, sabia? Passa lá um caminhãozinho e absorve ele, ou para fazer sabão, ou para fazer biodiesel. Então, grandes hospitais, grandes restaurantes, fast food, tem muito óleo. A casa da gente. Só que qual é o problema? Ainda não se sabe. Era para a gente juntar o óleo e deixar em um determinado local. Então, a produção é chamada de transesterificação. Transesterificação, é bom para brincar de forca, né? O óleo e a gordura reagem com álcool e aí, na presença de uma substância chamada catalisador que acelera a reação, tá? Ele produz o biodiesel e produz outro álcool. O biodiesel, ele é usado purinho ou misturado com o diesel comum. Pessoal, ele reduz a poluição. Outro importantíssimo, biogás. Olha aí, ó. Tu tá vendo essa maquinazinha daí? É um biodigestor. Biogás é onde se guarda o lixo. Ele é chamado de biogás, gasolixo, gás dos pântanos, gás do pum da vaca. Exatamente. Ele jogado na atmosfera, ele é pior do que o CO2 para dar o efeito estufa. Uma vaca equivale a 17 carros. Que mentira, Guga. É verdade. Se for mentira, é das fontes que eu estudei, mas é verdade. Então, vê, biogás é a energia a partir do lixo. É produzida através da decomposição anaeróbica. Aí tu diz, oxi, por que vaca produz? Porque a vaca, não é só vaca não, tá? É qualquer ruminante. Ele tem o quê? No sistema digestivo dele, que ele é o quê, pessoal? Ruminante. As bactérias anaeróbicas produzem o metano, que sai no pum e no arroto. Então, vê, o composto principalmente é metano, que é CH4, metano e CO2. O biogás também passa por um processo de purificação. E aí você pode usar ele de várias maneiras. Pode usar o biogás para queimar, fazer a comida, né? Ah, mas ele é gás de cozinha? É, gás de cozinha é propano, mas butano, o do bujão. Mas o que chega pelo cano, encanamento, aí é o metano, é o biogás, tá? E como ele só tem um carbono na estrutura, ele é menos poluente. Guga, e avião? Pô, pessoal, avião. Já notaram quanto tem avião no mundo voando, né? Vê. Avião usa querosene. Por quê? Para ser menos combustível, para queimar sem liberar tanto calor para não explodir. Então, ele usa o querosene. Então, pessoal, lembrar, tá certo? Por que avião usa querosene, Guga? Por quê? Vê, o avião usa querosene, pessoal, porque tem alta densidade energética, que é um fator importante, e tem estabilidade, tá? A querosene de aviação é do tipo Jet A1. Tu tem que saber isso, Guga. Curiosidade, tá? É altamente estável, é menos inflamável do que a gasolina. Então, tem uma vantagem maior. E baixo ponto de congelamento. Lembra que avião voa muito alto. O ponto de congelamento lá, se congelar, o avião pode cair. Então, vê bem, pessoal. Baseado nisso, vem para cá para a gente compartilhar aqui um detalhezinho bem legal. Vem cá. Ó, o bioquerosene, ele surgiu como resposta principal à necessidade que se tinha de reduzir emissões de carbono. Porque o querosene normal vem do petróleo, né? Então, ele é produzido a partir de óleos vegetais, de algas, de resíduos agrícolas, tá? Isso já é um biocombustível mais moderno. A gente já tem um álcool que é produzido a partir não só da cana, mas do bagaço da cana. Então, você já ganha essa vantagem, né? Atualmente, pessoal, o bioquerosene é misturado com o querosene convencional, tá? Variando as proporções ainda, mas já melhora. Para o futuro, o que é que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que com esse avanço da tecnologia, uma popularização, a gente espera que o bioquerosene seja totalmente implementado. Tem vantagem biocombustível, Guga? Muitas, tá?
ciclo de carbono fechado. Foi que eu comecei falando. Imagine, uma planta, quando está surgindo, absorve CO2. Aí, a cana-de-açúcar absorveu CO2 na fotossíntese. Virou álcool. Aí, o álcool queimou, liberou CO2. Mas absorveu, liberou. Então, o biocombustível participa de um ciclo chamado ciclo de carbono, que é quase fechado. Ou seja, o CO2 emitido durante a combustão, a queima do biocombustível, ele é reabsorvido pelas plantas, utilizadas na sua produção, quando ele está sendo uma plantinha ainda. Logo, isso gera o quê? Menor impacto atmosférico. A queima de biocombustíveis resulta em menor emissão de partículas e maior absorção também. Outra, mitiga as mudanças climáticas. Quando você reduz a emissão de gases de efeito estufa, você tem o quê? Um papel melhor na natureza. Menor aquecimento da Terra, menor acidificação dos oceanos. E a inovação, né, pessoal? Os biocombustíveis, embora não sejam combustíveis melhores ainda do que os combustíveis fósseis, mas eles estão melhorando. Por outro lado, lembre-se, tá? Como é esse ciclo, Guga? Você tem o cultivo da planta, cultivou a plantinha, nasceu lá, tá? Colhe, processa e utiliza o combustível. Então, tem um ciclo fechado, tá? Outro detalhe é que quanto mais você planta, mais tem emprego no campo. Então, a indústria de biocombustível dá oportunidade de trabalho. Melhor assim. Você tem uma diversidade econômica. O cara que só plantava uma coisa, uma plantation, agora ele planta várias. Então, você vai ter várias comunidades rurais. E com isso, você vai ter um investimento em biocombustíveis frequentemente que vai trazer melhores infraestruturas, vai trazer mais tecnologia. E essa tecnologia vai para onde? Para o homem do campo, vai para a área rural, o que é bom. Mas olha, só que nem tudo é festa, né? Também tem um lado ruim. Por exemplo, milho. Você pode fazer farinha de milho ou pode fazer álcool. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles preferem fazer comida do que fazer álcool. Eles preferem usar combustível mesmo, que queime lá o mundo, o problema do mundo. Então, vê, por quê? A gente vai ter o uso maior de áreas cultiváveis. Isso leva a desmatamento, leva a competição. Eu quero plantar soja para fazer biodiesel. Eu vou ter que desmatar alguma área. Ou então eu vou ter que plantar soja para biodiesel em lugar da soja que eu uso para alimento. Isso vai fazer com que, se eu tiro a produção de alimentos, o alimento aumenta o preço. Outra, tem um debate ético, que é usar recurso agrícola para a produção de combustível no mundo que precisa de comida. Então tem que se buscar o quê? O equilíbrio. Então, pessoal, não é só coisa boa, não. Então, o desmatamento é um problema, tá certo? Práticas sustentáveis tem que ter o quê? Tem que ter responsabilidade, implementação da técnica, por exemplo, para ter o manejo. Aqui plantou cana, não planta cana de novo, não, senão vai dar problema, né? Aí a gente chama isso de zoneamento agroecológico, que é a aplicação de zoneamento de zona, de áreas, né? Para direcionar a produção de biocombustíveis para cada área que seja mais apropriada. Mas isso tem que ser monitorado. E é um problema em países que não são organizados. E outro problema seríssimo. Gasolina ainda é um combustível melhor do que o álcool no aspecto combustível liberando energia. Então, é o balanço energético, a eficiência energética dos biocombustíveis depende da matéria-prima, depende do processo de produção. Então, pessoal, comparando com o combustível fóssil, o etanol, que vem da cana-de-açúcar, é menos energético do que a gasolina, que vem do petróleo. Mas o avanço tecnológico pode fazer com que isso melhore e também tem a questão do impacto final. O Brasil tem um programa nacional de álcool há muito tempo, tá? O Brasil iniciou em 1970, por aí, chamado Proálcool. O álcool não é um combustível usado no planeta Terra, não, mas no Brasil é bastante, né? O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, que vem da cana-de-açúcar. O biodiesel, pessoal, além do etanol, o Brasil também tem biodiesel, não é verdade? Que vem da gordura animal, da gordura vegetal. Também o Brasil está aí tentando desenvolver. Mas para isso a gente precisa de políticas de incentivo. RenovaBio é uma delas, foi lançada em 2007. Produção de biocombustível com menos imposto, tá? Outra, o combustível hoje em dia tem que estar misturado com biocombustível.
A gasolina recebe álcool, o diesel recebe biodiesel, tá certo? E a indústria tem que ter um incentivo fiscal, pagar menos imposto para ser mais barato. Não gostei muito disso, não. Isso sempre dá problema, né? E outra, a pesquisa. Pessoal, não esqueça, tá? Para se fazer biodiesel é uma diversificação. Você pode fazer a partir de soja, pode fazer a partir de gordura, pode fazer a partir de babaçu, pode fazer a partir de vários produtos, tá? E o que é biocombustível de segunda geração? Aí sim. O álcool vem da cana. Quando você faz a cana não, né? Planta a cana, produz a cana, faz o álcool, sobra o bagaço da cana. Então, o biocombustível de segunda geração são os que usam a matéria-prima não alimentar, ou seja, o resíduo agrícola. Já é melhor, né? Isso devido à tecnologia, à universidade, tá certo? A vantagem é qual? Se eu não uso o que vai virar comida, eu uso o resto, eu não estou tendo competição com alimentos e aquele dilema ético foi embora, tá? Mas tem que ter tecnologia. Biocombustíveis, pessoal, desempenham um papel importantíssimo para que você tenha um mundo mais organizado, um mundo menos poluído. Isso tem que ter uma economia circular, tem que ter um exemplo de biocombustível para carro, para ônibus, para avião, para o que precisar em escala global. Um país ajudando o outro na sua tecnologia. A tecnologia em biocombustível, a partir da engenharia genética. A engenharia genética é fazer plantas com melhor qualidade para rendimento maior, biologia sintética, não é? Lembra que tudo hoje em dia é nanotecnologia, aplicação para melhorar a eficiência de catalisadores. O que é um catalisador? É aquilo que acelera, que facilita que a reação aconteça. E usa-se inteligência artificial muito hoje em dia. Tá? Então, pessoal, não esqueça, tá? A gente vai ter um biocombustível, um ciclo que começa com plantação, coleta, processa o biocombustível, utiliza no carro e volta para o sistema através de quê? Dos seus subprodutos, através, por exemplo, do CO2 que está sendo liberado e que está sendo absorvido por plantas. Então, pessoal, não esqueça, biocombustível é combustível segurança, é combustível que vai fazer a gente viver melhor, é combustível que vai fazer as famílias, por exemplo, numa cidade pobrezinha, numa região pobre, ter lá, diversificar a renda, plantar palma, plantar babaçu e vender para a usina de biocombustível, fazer uma cooperativa, desenvolvimento rural, isso é importante para uma sociedade. Então, a gente tem biocombustível, não é só planta e resolve. Não, é muito mais. Por que é muito mais? Porque você tem uma questão social por trás de tudo isso. Espero que tu tenha gostado, porque eu gostei. Foi legal. Pessoal,